esteja com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da palavra dEle. Porque é a palavra do Senhor que edifica, que consola, que exorta, que transforma, que cura e liberta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor Renato, por confiar mais uma vez. Que Deus continue abençoando o Senhor ricamente. O Senhor é um instrumento de Deus, pastor, para levantar ministérios, para levantar pessoas. E Deus vai usar a sua vida para impactar essa nação. Deus vai usar, pastor. Deus tem ouvido as suas orações. Deus vai usar porque o Senhor tem um coração humilde. O Senhor tem um coração rendido ao Senhor. E você não tem colocado limites daquilo que Deus quer fazer através da sua vida e desta igreja. Porque é grande o que o Senhor fará através desta igreja. E quem estiver pronto e quem estiver disponível nas mãos do Senhor vai ser usado poderosamente. Vai ser usado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, eu quero estar pregando sobre 2 encontros impactantes com Jesus. 2 encontros impactantes com Jesus. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Há um impacto. Jesus vem para impactar. Ele vem para impactar. E nesses 2 encontros, nós vamos ver o que aconteceu. O impacto que Jesus fez na vida de 2 pessoas que estavam com sede da presença dEle e se deixaram transformar, se transformado pelo poder de Deus. Amém? Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, Ele pode quebrar cadeias que nos aprisionam. Ele pode nos salvar da condenação eterna através da sua graça e perdão. Ele pode desconstruir os nossos paradigmas intelectuais e filosóficos que sustentam o nosso orgulho. Ele pode nos impactar com a sua vida e mudar radicalmente o curso da nossa história. Só Jesus pode fazer isso. Nos levando a viver uma vida com propósito que glorifica o nome dEle. O verdadeiro encontro com Jesus não apenas responde os nossos questionamentos, porque nós temos muitos questionamentos, não é mesmo? Mas transforma radicalmente a nossa natureza pecaminosa. E nós precisamos dessa transformação, para que nós possamos ver a glória de Deus em nós e através de nós. Amém? Aleluia. E o primeiro encontro que eu quero abordar nesta manhã é o encontro de desconstrução intelectual. Jesus constrói, mas antes de construir, Ele destrói, Ele desconstrói aquilo que precisa ser destruído e desfeito. Vamos então estar lendo João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. João 3, do versículo 1 ao 6, que nos diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Nicodemos, apesar de ser um aristocrata pertencente à classe social superior em Jerusalém, além de ser membro do Supremo Tribunal, vamos dizer assim, né, político e religioso lá em Israel, que era o Sinédrio, e ele sendo um mestre religioso, altamente instruído, sábio e justo, este homem foi ao encontro de Jesus na calada da noite, para ouvir que tudo o que ele sabia e era, não era o bastante para ser salvo, pois ele precisava nascer de novo. Oremos. Senhor, eu entrego esta mensagem nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, esta mensagem, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, ó Pai. Te dou total liberdade, Espírito Santo. Fala conosco através da tua palavra. Venha nos edificar, nos consolar, nos exortar, nos curar, nos libertar. Fazer a transformação que nós precisamos na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Transformação essa que só o Senhor pode fazer através da tua palavra. Capacita-me, Senhor, que esta manhã seja uma manhã de unção, uma manhã profética, uma manhã, Senhor Deus, que o Senhor vai agir poderosamente no meio do teu povo, Senhor. Que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. No nome de Jesus eu te peço, querido e bendito Espírito Santo, no nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Embora Nicodemos fosse um homem piedoso e um homem de boas obras, ele carecia da obra interior que somente o Espírito Santo podia realizar. Ele não sabia disso, por isso ele foi se encontrar com Jesus, porque ele havia dentro dele um questionamento. Apesar dele ser doutor da lei, conhecedor da palavra, um homem de alta posição no Sinédrio, ali em Israel, de uma família aristocrata bem-sucedida, de classe A, ali em Jerusalém, ele sabia que dentro dele havia alguma coisa, que tudo isso que ele tinha não podia suprir. Ele sabia que ele não estava pronto para entrar no reino de Deus. Ele sabia que faltava alguma coisa. Então ele vai de encontro a Jesus, porque ele enxergou em Jesus o Filho de Deus, aquele que podia responder os seus questionamentos. Neste encontro, Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, não se detém em elogios ou debates acadêmicos, mas ele vai direto ao essencial. E é o que nós temos que fazer, ir direto ao essencial. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nós podemos observar que Jesus, ele repete duas vezes ele fala aqui para Nicodemos. Da primeira ele fala: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, no verso 3, e no verso 5 ele vai repetir: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala, ele usa esse termo, em verdade te digo que, ele está declarando que esta verdade, ela é absoluta, divinamente autorizada e inegociável. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é absoluta, ela é divinamente autorizada e ela não é inegociável. Então você que está me olhando nas redes sociais, nesta manhã eu te digo: se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode
pode entrar no reino de Deus, porque esta verdade, ela é absoluta, ela é divinamente autorizada e ela é inegociável. Se você é um frequentador de igrejas, mas que nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca deixou Jesus transformar você em uma nova criatura, saiba que se você não nascer de novo, da água e do Espírito, você não entrará no reino de Deus. Os jovens desta igreja, pastor, sob a direção da Michelle e do Clayton, estão fazendo 2 meses, durante as férias, de evangelização ali na Gás Central. E eu pude estar ali com ele num desses dias, cooperando com eles. Então nós saímos de 2 em 2 e eu pude sair junto com o jovem Jacob, que foi junto comigo, e nós encontramos uma mulher sentada ali na praça e começamos a conversar com ela. Tivemos um bom tempo conversando com ela, ela dialogando conosco, e ela foi aceitando a nossa conversa. Pudemos abordar sobre a questão do pecado, do arrependimento, da transformação, que o homem precisa reconhecer-se pecador e pedir perdão a Deus, receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estava tudo bem. De repente essa mulher se levanta, porque ela tinha que ir embora, e ela fala: é tudo muito bonito, mas eu não sou pecadora, eu não peco, tudo que eu faço é bom, as minhas obras são boas. E foi embora. Eu olhei para o Jacob e falei assim: meu Deus, a gente ficou admirado, não soube nem o que dizer para essa mulher, Tentei ainda argumentar com ela, mas ela já estava convicta da sua identidade. Eu não sou pecadora, eu faço boas obras, eu não preciso da salvação. Mas nós somos carentes da salvação, não é mesmo? Verdade absoluta, divinamente autorizada e inegociável. Amém? Glória a Deus. A regeneração é a ação soberana do Espírito Santo que vivifica o que estava morto em delitos e pecados, dando início à nova vida espiritual. Vamos então ler 2 Coríntios 5,17, que é uma passagem bem conhecida, que vai nos falar. 2 Coríntios 2,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? É necessário nascer do Espírito para ser chamado filho de Deus. Não é porque Deus nos criou, nos formou, que nós somos filhos dele. Depois da queda, depois do pecado, nós deixamos de ser filhos. Agora, para resgatar novamente a nossa identidade como filhos de Deus, Jesus veio pagar o preço na cruz do Calvário. E é o Espírito Santo, quando nós nascemos do Espírito, nós podemos então ser chamados filhos de Deus. E somente os que passam por esta transformação poderão herdar o reino de Deus. Vamos ler Romanos 8, de 14 a 16. Romanos 8, 14 a 16. Aleluia. Rapidinho chego lá. Romanos 8, 14 e 16 vai nos confirmar realmente que nós precisamos nascer do Espírito para sermos chamados filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Que privilégio nós temos de sermos filhos de Deus. O encontro de Nicodemos com Jesus foi um divisor de águas para ele. E foi neste encontro que Jesus revelou a Nicodemos a sua missão. E citou o versículo-chave da Bíblia, que resume com perfeição toda a mensagem central do Evangelho e o plano de salvação para a humanidade. João 3,16. Vamos ler juntos este versículo na tradução Almeida atualizada e revista e atualizada, por favor. João 3,16. Vamos juntos declarar este versículo, que é o versículo-chave de toda a Bíblia. 1, 2 e... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra poderosa. Esta palavra poderosa que salva as nossas vidas. Que salva. E a verdade deste versículo, ela é absoluta, divinamente autorizada e ela é irrevogável. Amém? Aleluia. O encontro de Nicodemos com Jesus revela que nenhum cargo político ou religioso, nenhum status social ou saber acadêmico é suficiente para entrar no reino de Deus. E hoje o mundo está tão perdido e envolto em filosofias, em heresias, está numa confusão de mente, de engano. E infelizmente tudo isso não vai levar o povo a entrar, a herdar o reino de Deus. Jesus é a verdade. E nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Somente Jesus pode nos livrar da ira vindoura. Há uma ira vindoura que está vindo, meus amados. O tempo está passando. O relógio Kairos de Deus está apontando para o final. E nós temos que nos preocupar não somente conosco, mas com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta. Olhar para elas e pensar, o tempo Kairos de Deus está apontando para o final. Será que essa pessoa já foi salva? Será que essa pessoa já ouviu falar de Jesus? Será que essa pessoa sabe que sem Jesus ela não vai entrar nos céus? Cabe a mim e a você despertar. Nós precisamos de um despertamento espiritual para esse último tempo. O tempo Kairos de Deus, que está apontando para o fim de todas as coisas. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma humana e resgatar o pecador da condenação eterna, através da sua morte e ressurreição. Esses dias eu estava olhando na internet, uma filha de Deus, uma pregadora, profeta lá na França, né, que sempre faz pequenos vídeos. E ela falando, né, que foi autorizada a eutanásia, né, lá, e que as pessoas, por estar num processo de sofrimento desesperador, que não encontra saída, não encontra nenhuma saída, elas podem então apelar pela eutanásia para sair deste sofrimento. E ela disse: igreja, vocês têm que se despertar. Cabe à igreja começar a orar. Cabe à igreja começar a usar os dons espirituais para curar essa nação que está enferma. As pessoas estão tirando a própria vida porque elas não estão encontrando saída. Porque elas não estão encontrando saída. Igreja, nós temos que nos despertar. Tem pessoas que estão precisando da unção que Deus derramou sobre as nossas vidas para curar os enfermos, libertar os cativos.
Nós temos que nos levantar e dizer: não, existe outra opção, não é a eutanásia. Se a pessoa, e ela ainda disse, se a pessoa souber que existe outra forma de sair desse sofrimento, é claro que ela não vai escolher a eutanásia, ela escolhe como último recurso para sair do sofrimento, porque é desesperador. Mas nós temos a solução, nós temos a solução. Essa nação nos espera. Não somente a Bélgica, mas a França, todo o continente europeu nos espera. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está pronto para usar-nos. E nós estamos prontos para sermos usados pelo Espírito de Deus. Nós estamos prontos. Igreja, você está pronta? Você está pronta, igreja? Amém? Quem estiver pronto, o Espírito vai usar poderosamente, porque o tempo é este, a hora é esta, a hora chegou, meus amados. Então acorde, a hora da manifestação do poder de Deus é agora, é agora, é agora. Não durma, mas abra a sua visão espiritual para aquilo que Deus está fazendo. Esta nação necessita de nós, este continente necessita do poder de Deus. Aleluia. O encontro de Nicodemos com Jesus marcou uma jornada de fé crescente na vida daquele homem. A verdadeira fé que liberta, que cura, aleluia. Então vamos ler rapidamente João 19, 38 a 40. João 9, 38 a 40. 19, desculpa. É muita referência. Mas vamos chegar lá, gente. Aleluia, aleluia. Isso é sinal que vocês estão prestando atenção. Glória a Deus. Vocês estão. Aleluia. Então, 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é o uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Amém? Aquele que se encontrou com Jesus na calada da noite, para que ninguém o visse, ele está terminando agora com uma demonstração pública de amor, honra e fidelidade, ali para enterrar o corpo de Jesus. E Mateus, vamos lá em Mateus, rapidinho, Mateus 10, o verso 38 e 33 nos diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Este homem que começou na calada da noite, secretamente, agora está declarando publicamente que ele tem fé em Jesus, que Jesus mostrou a verdade para ele, que Jesus libertou aquele homem da sua religiosidade. Aleluia! E nós temos que ser, meus amados, testemunhas eficazes nas mãos do Senhor. A nossa confissão de fé, meus amados, ela tem que ser pública. Nós temos que realmente demonstrar o nosso amor pelo nosso mestre publicamente. Isso é muito importante. Nicodemos se torna assim um símbolo da fé que amadurece. Uma fé que começa hesitante, cresce em discernimento e termina em rendição total. Uma coisa é certa, eu vou ler uma frase aqui que eu achei muito interessante. Não há verdadeiro propósito neste mundo, exceto naquilo que é feito para Cristo. De toda atividade humana, por mais bela e poderosa que seja ou pareça aqui na terra,
nada permanecerá na eternidade, exceto o que foi feito para Cristo e no conhecimento vital de sua pessoa. E o que você está preparando, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou preparando, ela vai permanecer na eternidade? Então, nada do que nós fizermos, se não for concernente a Cristo, não permanecerá na eternidade. E eu ficava pensando, quando eu estava fazendo faculdade de artes, e eu questionei isso com o meu pastor lá no Brasil. Eu falei assim, nossa, pastor, então o museu, né, o Museu do Louvre, que eu ainda não conhecia, nem imaginava que um dia fosse conhecer, essas artes, né, de Leonardo da Vinci, né, essas artes maravilhosas, né, obras de artes caríssimas, elas vão perecer, nenhuma delas vai ser resgatada, né? Olha só o pensamento, né, de uma jovem estudante, né, na época, né? Mas tudo aquilo que não for para glorificar o nome do Senhor não vai permanecer na eternidade, meus amados. Amém? Não vai permanecer. Então nós vamos agora entrar para o nosso segundo encontro, que é o encontro da graça e do perdão. Amém? Para isso, eu gostaria de visualizar primeiramente o retrato dessa pessoa que vai se encontrar com Jesus. É o retrato da mulher samaritana antes de seu encontro com Jesus no poço de Jacó. Essa referência, essa passagem, pastor, ela é muito rica. Cada vez que nós nos debruçamos sobre essa passagem, sempre há algo novo que o Senhor quer nos revelar. Porque é profundo, é tremendo, é maravilhoso. A Bíblia toda. Mas tem passagens que são especiais. Tem passagens que nós podemos estar ali sempre buscando. E sempre vamos estar encontrando. Amém? Então, quero estar abordando sobre o retrato da mulher samaritana. Deixa eu só achar minha folhinha aqui. Quando a gente está aqui em cima, meu irmão, não é fácil não, viu? Não mesmo. Obrigada, querida. Não mesmo. Então, vamos lá. Olha o retrato. Em 3 pontos, o retrato da mulher samaritana. Primeiro ponto. A mulher samaritana vivia uma vida de isolamento social e rejeição. É um retrato atual, não é mesmo? Ela vivia à margem da sociedade, sendo vista como uma mulher pecadora ou de má fama, devido ao seu histórico familiar. Segundo ponto do retrato da mulher samaritana. A mulher samaritana vivia uma vida de frustração e desilusão sentimental. Sempre da atualidade, não é mesmo? Pois o seu histórico familiar revelava que ela havia tido 5 maridos e o homem com o qual ela vivia atualmente não era o seu marido. Situação complicada dessa mulher, não é mesmo? Muito atual na nossa modernidade. O terceiro ponto, a mulher samaritana enfrentava um cansaço físico e espiritual, pois sozinha e diariamente ela tinha que buscar água no poço de Jacó, carregando o peso do cântaro e da vergonha, sob o sol escaldante do deserto. Além do mais, ela carregava também o preconceito histórico entre judeus e samaritanos sobre a questão do lugar aonde se deveria adorar a Deus. Aquilo era uma preocupação para ela, para os samaritanos, que não estavam ali adorando no templo de Jerusalém. Então ela carregava também esse fardo na vida dela. Era um peso, meus irmãos, é um peso. Nós não temos somente peso emocional, mas o peso espiritual, que pesa muito mais do que qualquer coisa. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus inquieta o homem. Por mais que ele diz ser ateu, mas há algo dentro dele que incomoda
incomoda, que corrói a sua alma e diz: está faltando alguma coisa. É o peso espiritual. E essa mulher tinha esse peso espiritual sobre a vida dela. Vamos lá em João 4, 5 a 9. Aleluia. João 4, de 5 a 9, vai nos dizer: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Não vou entrar nessa questão, tá certo? Então Jesus, ao encontrar-se com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele quebra barreiras sociais e religiosas ao pedir-lhe água para beber. O que Jesus já não quebrou e já não desfez para vir nos resgatar, meus amados? Jesus deixou o seu trono, a sua glória, para vir nos resgatar. Eu quero dizer que Jesus não é mercadoria barata que se vende em final de feira. Não, a salvação em Cristo Jesus não é mercadoria barata. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele não é mercadoria que está se oferecendo gratuitamente sim, mas não barata, como se vende no fim da feira. O amor de Jesus, a graça e o perdão dele é gratuito. Mas o homem tem que se reconhecer pecador. Tem que se reconhecer que sem Jesus ele não pode ser salvo. Jesus, ao encontrar-se com a mulher samaritana, ele não mediu esforços, mas ele foi ali, não para julgá-la, não para condená-la, porque o papel de Jesus ali naquele momento era de Salvador. E ele continua, ele está assentado à destra de Deus, como o nosso advogado, intercedendo por nós. Ele continua no papel de Salvador. Ainda há tempo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda há tempo. Se você está me vendo, não entregou a sua vida para Jesus, ainda há tempo, porque Jesus ainda é o Salvador. Mas a partir do momento que Ele vier buscar a sua igreja, e quando Ele voltar novamente, Ele virá como juiz. Ele virá como juiz. E aí não haverá mais oportunidade, não haverá mais salvação, mas haverá julgamento, haverá condenação. Mas hoje Jesus está chamando, hoje Jesus está batendo na porta. Entregue a tua vida, eu estou aqui para te resgatar, para te salvar da condenação eterna. E foi isso que Jesus fez por aquela mulher. Muitas vezes a gente fica com vergonha, muitas vezes a gente se esconde, não quer falar abertamente sobre Jesus, sobre a salvação. Mas nós nos esquecemos do que Ele fez para nos resgatar. Nós não podemos nos envergonhar do nome daquele que deu a sua vida por nós. Não podemos. Porque se nós nos envergonharmos de Jesus, o que Ele vai fazer? O que nós lemos em Mateus. Se nós não confessarmos o nome de Jesus, Ele não vai nos confessar diante do Pai. Sem condená-la, Jesus revela o passado familiar da mulher samaritana e, apresentando-se a ela como o Messias prometido, oferece-lhe graça e perdão. Jesus faz revelações preciosas para esta mulher. E ainda tem gente que fala assim: poxa, ele revelou para uma mulher. Sim, meus amados, para uma mulher. Assim como Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressurreto.
João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está ali oferecendo para esta mulher graça e perdão. Jesus conhece a história dessa mulher. Jesus conhece a vergonha dessa mulher. Jesus conhece a nossa vergonha. Jesus conhece quando nós fomos atacados, que nós fomos injustiçados, que nós fomos acusados injustamente, que nos fizeram mal, nos traíram, e que nós nos recuamos, e que muitas vezes a gente prefere morrer por causa da vergonha. Meus amados, a vergonha é um peso. A vergonha, a injustiça, a desonra, ela é um peso que acorrenta a alma da gente. E assim estava esta mulher. Jesus conhecia a alma desta mulher. Jesus conhece a tua alma. Jesus conhece a minha alma. Eu já passei por momentos tão difíceis na minha vida que eu quis morrer. Eu quis morrer. Eu chorava diante de Deus. Foi tão terrível que eu falei: Senhor, o Senhor não foi justo comigo. O Senhor não foi justo comigo. Às vezes o que nós sofremos é tão terrível que nós olhamos para Deus e não vemos a justiça dEle. Mas Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Em um dia, o ano passado, em 2024, pastor, também na época da evangelização, nós fomos num concerto à noite, e lá tinha algumas pessoas profetizando, e tinha uma mulher profetizando através de desenhos. Eu achei interessante. Então, eu cheguei perto dela, e ela olhou para mim, e deixou o Espírito Santo trabalhar. E ali ela pegou uma folha, uma caneta, e começou a desenhar. E ela fez um vaso. E nesse vaso ela fez 2 pedaços que haviam sido quebrados. E ela nunca tinha me visto. E ela me falou: o Senhor manda te falar que Ele está restituindo aquilo que foi quebrado. Ele está restituindo aquilo que foi quebrado. Só Deus pode restituir a nossa honra, aquilo que os homens intentaram injustamente. Só Deus pode fazer isso. Aleluia. Não estava aqui, amados, mas é o Espírito Santo que está guiando. Aleluia. Aleluia. O encontro de Jesus com a mulher samaritana foi tão impactante que ela deixou o seu cântaro, o seu passado de vergonha e todo o peso que ela carregava. Ela deixou ali, porque ela havia se encontrado com o Mestre, com o Salvador. E Jesus lhe ofereceu graça e perdão. E ela estava ali liberta do seu peso, da sua vergonha. E ela correu em direção ao seu propósito, se tornando a primeira evangelista daquela região. Ela esqueceu dos olhares acusadores, das pessoas que a criticavam. E ela foi anunciar: o Messias está aqui. O Messias, não é Ele o Cristo, o Messias prometido. Ele falou tudo o que eu fiz na minha vida. Não é Ele o Messias. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher deu um testemunho impactante, meus amados. Foi o testemunho impactante dessa mulher que levou a cidade a um avivamento espiritual. Que Deus possa nos dar um testemunho impactante, para que nós possamos impactar a nossa família, a nossa vizinhança, esta cidade, esta nação. Nós precisamos de impacto, meus amados. Jesus mesmo falou lá em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus prometeu nos dar poder para que nós possamos testemunhar. Cabe a nós pedir: Senhor, eu preciso do teu poder para ser um testemunho vivo, impactante, aonde eu estiver. Essa mulher impactou, meus amados. Ela cumpriu o seu propósito. Ela agiu rápido. Muitas vezes Deus nos dá dons, talentos, ministério, chamados, e a gente cruza os braços, e a gente não faz por onde merecer, não desenvolve, não procura fazer.
Essa mulher foi imediatamente fazer aquilo que ela sentiu no coração. Dar o seu testemunho, para que outras vidas pudessem também conhecer a Jesus. E foi o que aconteceu. O povo daquela cidade foi em peso conhecer Jesus. Oh, aleluia. 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 E o que mais me surpreendeu no encontro de Jesus com a mulher samaritana é que ele, Jesus, ele desvendou a ela uma das maiores revelações teológicas do Novo Testamento. Onde Jesus redefine completamente o conceito de adoração, mudando o foco de onde adorar para como adorar. Jesus nos surpreende. Nunca nós poderíamos imaginar que Jesus iria fazer uma revelação dessa importância a uma mulher samaritana que tinha tido 5 maridos e o homem com o qual ela vivia não era o seu marido. Uma mulher condenada, envergonhada, humilhada. Porque uma vida para Jesus vale mais do que o mundo todo. Nós somos todos preciosos para Jesus. Jesus não nos olha como massa, mas Ele nos olha como indivíduos. Ele nos deu uma personalidade, um caráter. É isso que Jesus olha. Ele nos criou com tanta perfeição, com tanto amor, que nós não podemos imaginar como nós somos preciosos para Jesus. Porque a sociedade, meus amados, essa sociedade onde reina o diabo maligno, o poder das trevas, ele quer encobrir o brilho da glória do Senhor sobre as nossas vidas, nos impedirmos de vermos quem somos nós em Cristo Jesus. Quem somos nós em Cristo Jesus? Nós somos preciosos, nós somos valorosos, e tudo que nós fazemos para o reino é tão pouco. É tão pouco. Eu creio que Jesus, lá do céu, Ele fala: se eu pudesse achar um filho ou uma filha que se levantasse e dissesse: Senhor, me usa como o Senhor quer, o Senhor faz o que o Senhor quiser, eu dou autorização, faça o que o Senhor quiser. Tudo. Será que Jesus encontrou esse filho ou essa filha aqui em Bruxelas? Para usar poderosamente, para trazer o despertamento espiritual para esta nação? Será que você é um deles? Será que você é uma delas? Jesus olha, Ele procura, Ele está procurando a quem possa usar poderosamente. Porque Ele já forneceu tudo o que nós precisamos para sermos usados por Ele. O Espírito Santo, os dons, poder, autoridade, não falta nada. Falta um coração disponível, submisso e obediente. É isso que falta. Nós temos que deixar de olhar para nós mesmos e olharmos mais para o alto. E perguntar: Senhor, nesse último tempo, o que o Senhor vai fazer? A minha oração tem sido essa, meus amados: Senhor, eu quero andar no teu tempo. Kairos, me capacita a saber o que o Senhor está fazendo aqui e agora. Eu quero acompanhar o que o Senhor está fazendo, como a nuvem lá no deserto. A nuvem se movia, o povo se movia. Muitas vezes Deus está indo para cá e nós estamos indo para lá. Nós temos que acompanhar o compasso de Deus, o ritmo de Deus, o movimento de Deus. Deus não é estático, meus amados. Ele está sempre em movimento. Em Jesus nós temos a vida, o ser e o movimento. A nossa vida não é estática. Estática é o sistema desse mundo que quer nos paralisar. Mas nós temos que ser diferentes e dizer: não, eu não aceito. Nós estamos precisando de mais Daniéis. De mais Daniéis. Que testemunho aquele homem deu. Que testemunho. Meu Deus.
Eu não sei se eu já li, não, li ainda não. João 4, 19 a 24. João 4, 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os quais o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Quando Jesus fala, a hora vem e já chegou, Ele está se referindo à transição de eras. É uma nova era. Ele anuncia o fim da era da antiga aliança e o início da nova aliança messiânica. Jesus já chegou, Ele estava ali cumprindo o seu propósito. A mudança chegou. E muitas vezes a mudança chega na nossa vida e a gente não percebe. A mudança das estações acontece e a gente não percebe porque a gente está muito distraído. Mas Jesus está dizendo, a hora vem e ela já chegou. Ela já chegou. Jesus declara o fim da barreira geográfica. Se os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam no Templo de Jerusalém, com a vinda de Jesus, o local físico perde a sua relevância e o coração do homem passa a ser o santuário de Deus. O lugar da adoração. Agora não se trata de meros rituais exteriores, ritualistas, mas se trata de uma conexão interior que nasce do espírito humano regenerado. Aqueles que não têm o seu espírito regenerado, pastor, isso é uma verdade muito grande. Aquele que não tem o seu espírito regenerado pela nova criação, pelo Espírito Santo, ele não adora a Deus. Ele não pode adorar a Deus. Porque a verdadeira adoração é em espírito. E em verdade, o espírito regenerado, esse adora a Deus. Porque Deus é espírito. E Ele tem que ser adorado em espírito. A nossa conexão com Deus é através do nosso espírito. Não é a nossa alma que conecta com Deus, é o nosso espírito. Porque Deus é espírito. E nós adoramos a Deus em espírito. Esse espírito regenerado e vivificado pelo Espírito Santo. Ele nos leva a adorar a Deus através deste canal, do nosso espírito. E quando ele diz em espírito e em verdade, né? Aqui, verdade significa duas coisas complementares. Primeiro, transparência. Uma adoração sem máscara, hipocrisia ou formalismo vazio. O que é adorar? Às vezes a gente pensa que adorar é cantar. Também a gente pode, é uma expressão que a gente usa. Mas adorar é derramar o nosso coração diante de Deus. Às vezes não precisa sair uma só palavra, mas o nosso coração, o nosso espírito está conectado com aquele que sabe todas as coisas. E Ele recebe a nossa adoração. Ele recebe. A segunda, conformidade com a palavra. Adorar de acordo com a revelação correta de quem é Deus. Não é de como eu acho quem é Deus, mas o que a palavra fala sobre quem é Deus. Porque muitos estão pintando aí deuses que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Então, quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós adoramos Deus como Ele é realmente descrito na palavra dEle. E Jesus, Ele personifica esta verdade, pois Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos a Jesus. Adorar a Deus em espírito e em verdade é a condição de uma verdadeira intimidade com Deus. Eu creio que o Senhor quer nos surpreender, assim como Ele surpreendeu a mulher samaritana e surpreendeu Nicodemos. A gente não pode nem imaginar o que Jesus pode nos revelar, como Ele pode nos tocar, como Ele pode transformar a nossa vida, que é tão limitada. Se a gente tivesse mais humildade de espírito, de alma, Jesus podia fazer tanto mais. Mas a gente é muito orgulhoso. Existe muito orgulho humano em nós, que às vezes a gente nem percebe, mas é orgulho. Isso limita o agir de Deus. Deus quer fazer mais, mas o nosso orgulho não deixa. Porque a glória não vai ser para Ele, vai ser para nós. Quando eu fazia artes, eu estudei 5 anos na faculdade federal lá de Goiânia, pastor. E a gente, assim, na faculdade, no organismo da universidade, porque não é só a faculdade de arte, mas é tudo englobado, você vive esse organismo vivo e louco, você está entendendo? Então, a mente da gente é construída pouco a pouco. A gente estuda muito sobre os grandes artistas, né? Sobre as tendências, né? Sobre os estilos artísticos. E o que está sendo construído dentro da gente é sucesso, fama, fazer um quadro que vai abafar, um quadro que vai trazer um estilo novo, que vai vender, que vai estar nas galerias, nos museus. Então eu cresci com essa mentalidade. Fiquei muito envolvida com essa mentalidade. A gente ia para São Paulo na exposição, na Bienal de São Paulo, que era uma Bienal internacional, que vinha países de vários lugares. Então eu tinha essa mentalidade. Então a minha mentalidade era qual? Fazer um trabalho, ser uma artista de sucesso, assim como Picasso, assim como tantos outros, né? E eu sei que um dia Deus me permitiu ganhar um prêmio muito importante. Mas Ele não me deixou ir muito longe com esse prêmio. Foi um prêmio a nível nacional. Saiu na Veja, saiu na televisão, foi algo extraordinário. Eu falei assim, Senhor, eu estava com 21 anos de idade, Senhor, por que o Senhor me permitiu ganhar esse prêmio tão importante? E outro na faculdade. Fui a primeira em um concurso de 3 faculdades, né, em 3 regiões. Mas porque existia um orgulho aqui dentro de mim. Algo que foi construído fora da palavra de Deus. Um orgulho de ser famosa, de ser aquela artista, né, que faz e acontece, de ter dinheiro. E Deus simplesmente foi fechando. Foi fechando, foi fechando. Até que eu pudesse compreender. Muitas vezes, meus amados, não é a compreensão intelectual, é a compreensão de espírito. Porque quando nós temos essa compreensão de espírito, então a chave muda. A chave muda. E essa chave, ela está mudando cada vez mais. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me deu um talento. Se o Senhor quer que eu faça algo para esta nação, nós estamos aqui, é uma nação cultural, é um continente cultural. A arte aqui tem um peso tremendo. Eu sei que Deus tem algo para fazer através das artes. Então, a cada dia eu falo, Senhor, que não haja mais resquício nenhum de orgulho, de soberba na minha vida. Que tudo que eu for construir e fazer seja para a glória do Teu nome. Que tudo que eu for realizar através deste dom que o Senhor me deu das artes possa permanecer na eternidade, Senhor. Porque eu sei que todo quadro que não foi para glorificar a Deus vai para o lixo. Vai ser desfeito, vai ser destruído, não vai permanecer na eternidade. Assim são as nossas obras. Amém? Vamos nos levantar. Vamos estar orando ao Senhor nesta manhã. Se você tem algo que você precisa entregar para o Senhor, se você tem um orgulho
daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, de um talento, de um dom, de um ministério, de um chamado. Este é o momento de nós entregarmos nas mãos do Senhor. Este é o momento de dizer: Senhor, tudo que o Senhor me confiou, tudo que o Senhor me deu, eu quero consagrar a Ti. Que seja tão somente para glorificar o Teu nome, não seja para engrandecer o meu nome, mas que seja para engrandecer o Teu nome, Senhor. Se o que o Senhor depositou na minha vida vai impactar as pessoas, vai impactar as nações, que assim seja, Senhor. Usa-me como Tu queres, Senhor, com humildade, com submissão, com obediência, Senhor, mais sensível ao Teu Espírito. Nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito de Deus. O Espírito Santo está pronto para nos usar, mas muitas vezes nós não estamos sendo sensíveis à voz dEle, porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai usar a palavra, vai usar tudo que nós vamos fazer para convencer o homem do pecado, do juízo e do julgamento. É Ele que vai convencer essa nação do seu pecado. O Senhor quer um coração contrito, um coração arrependido, um coração rendido a Ele. Nós não podemos olhar para os valores deste mundo, porque os valores deste mundo, eles pervertem os valores cristãos. Ele perverte aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que tirar os nossos olhos da glória humana. Nós temos que tirar os nossos olhos da fama. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que amar Jesus. Nós temos que engrandecer o nome de Jesus nessa nação. Por onde nós passarmos, nós temos que usar os dons e talentos que Ele nos deu para engrandecer o nome de Jesus. Não para engrandecer o nosso nome, não. Engrandecer o nome de Jesus, reconhecendo que Ele deixou tudo para vir nos resgatar. Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer nesta manhã, Senhor Jesus. Senhor, que tudo que há na nossa vida, nós consagramos a Ti, a nossa vida, a nossa família, Senhor Deus, o nosso trabalho, dons e talentos, ó Pai, que seja tão somente para a Tua glória, que seja tão somente para engrandecer o nome de Jesus, aleluia. Senhor, nos perdoa por todo orgulho, nos perdoa por toda soberba, nos perdoa por toda pretensão, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que apaga o brilho da Tua glória. Senhor, nos lava e nos purifica com o sangue de Jesus. Usa-nos, Senhor, para a Tua obra. Venha nos alinhar, Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo nesta nação. Que nós possamos caminhar no Teu ritmo, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, acompanhar o Teu mover, acompanhar a Tua obra, Senhor. Ser sensíveis ao Teu Espírito, Senhor. Queremos tocar nesta nação. Queremos ser testemunhos fortes dessa nação, que vai impactar. Dai-nos poder, Senhor, para impactarmos esta nação, para impactarmos a Bélgica, o continente europeu e todas as nações da terra. Oh, aleluia! Senhor, haracachomalacaia da manaia, romacatacachobinaia da. Desperta a Tua igreja, Jesus. Desperta a Tua igreja, Jesus. Equipa a Tua igreja. Reveste a Tua igreja de poder, de autoridade. Oh, chamalacaia da cachorro na manaia. Oh, no nome de Jesus, Senhor. Oh, chamalacaia da cachorra. Levanta os profetas desta igreja. Levanta os missionários desta igreja. Levanta os pastores desta igreja. Levanta os evangelistas desta igreja. Vai levantando, Senhor. Vai levantando os adoradores desta igreja. Levanta, Senhor. Levanta o Teu povo para Te adorar nesta nação. Queremos Te adorar nesta nação, Jesus. Queremos engrandecer o Teu nome nesta nação, Jesus. Jesus, receba a honra, receba a glória. Oh, Jesus, Jesus, levanta a Tua igreja, levanta a Tua igreja, vem impactar a Bélgica através da Tua igreja, Jesus, através da nossa vida, aleluia, 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 aleluia,
aleluia. Oh Senhor, no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia.